Paulo, ele vai dar uma instrução, ali versículo 31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Ou seja, meus irmãos, isso aqui já nos dá uma instrução muito simples. Significa que nós podemos buscar os dons espirituais. Aqueles 9 dons que eu comentei antes, nós podemos buscar os dons espirituais. Mas, Lucas, como é que funciona isso? Se nós entendermos que os dons não são para nós mesmos, mas que os dons são para edificar a igreja, então a gente vai buscar dons que vão edificar a nossa igreja. Se a gente está vendo que não está tendo muita cura na nossa igreja, que está tendo pessoas doentes, que está tendo pessoas que, enfim, vão ali e continuam do mesmo jeito com alguma doença, então a gente ora, Senhor, concede o dom de cura para que aquelas pessoas sejam curadas. E vai fazer um evangelismo. E a gente vê que o coração das pessoas do evangelismo está muito duro. Aí a gente pode orar, Senhor, me dá o dom da palavra de conhecimento, para que quando eu liberar uma palavra de conhecimento sobre a vida daquelas pessoas, o coração delas se abra para o teu evangelho, como o coração da samaritana lá no poço se abriu, quando Jesus liberou uma palavra de conhecimento sobre a vida dela. Se nós entendermos, meus irmãos, que os dons, eles são como ferramentas, aí a gente entende que, por que às vezes a gente ora pedindo um dom e a gente não recebe. Vou dar um exemplo. Vamos supor, eu vou dar um exemplo como se literalmente o dom fosse uma ferramenta. E a gente chega para o Espírito Santo como se o Espírito Santo fosse o dono da obra, como de fato ele é. Agora falando espiritualmente, né? E a gente fala assim, Espírito Santo, me dá um martelo. Me dá um martelo, por favor, me dá um martelo. Eu preciso de um martelo. Aí o Espírito Santo pode olhar para nós e nos perguntar, posso te dar um martelo, se assim for da minha vontade, se for que é necessário. Mas você quer um martelo para quê? Você vai pregar algum prego? O que você vai fazer com o martelo? Ah, não, eu só quero um martelo para me mostrar que eu tenho um martelo, para mim dizer, olha como eu sou espiritual, eu tenho um martelo, olha como o martelo é bonito. Só que a gente não vai usar o martelo, ou seja, a ferramenta para pregar, para usar o martelo para aquilo que é necessário, o Espírito Santo não vai dar essa ferramenta para nós. Da mesma forma é com os dons espirituais. Para que a gente pede o dom de cura se a gente não vai estar disposto a orar para que as pessoas sejam curadas? Para que a gente vai orar pelo dom de profecia se a gente só quer pagar de espiritual para parecer o super crente? Mas quando tiver uma pessoa lá precisando de uma exortação, precisando ser confortada, às vezes ela estava pedindo, Deus, por favor, fala comigo, me dá uma palavra, Senhor. E daí Deus fala no teu coração, vai lá e abraça tal pessoa e fala isso para ela, e daí você vai lá e fica com medo e não quer fazer. O Espírito Santo não vai entregar essas ferramentas. Então, a gente entender que nós podemos buscar os melhores dons. Melhores dons, e aqui é no sentido daquilo que a nossa comunidade precisa, e naquilo que a gente sente, que a gente gostaria de ser útil, entende? Mas Paulo, ele finaliza, e eu quero finalizar a live com isso. Paulo, ele finaliza dizendo que agora ele vai comentar sobre o melhor dom de todos. Um dom que está acima de todos os outros dons que ele comentou antes. E eu sei que não foi votado o capítulo 13 de Coríntios, mas eu quero só finalizar comentando disso. Porque depois de falar sobre todos os dons, sobre a unidade do corpo, Paulo vai falar do dom que é o maior dom, que é o dom do amor. Onde Paulo vai dizer, não adianta ter o dom de profecia, não adianta ter o dom da palavra de conhecimento, não adianta você ser alguém muito inteligente, ou você ter muita fé, ou você doar tudo que você tem para os pobres. Se você não tiver amor, de nada isso adianta.